E aí, rapaziada, vamos chegando aí, sejam bem-vindos aí para mais uma live, né? Vamos lá, acabei aqui. Uma live aí do Futebol Stats. A gente vai receber hoje o pessoal da Razão Tricolor, né? Do Fortaleza. Vão aí fazer uma live, trocar um bate-papo aquele com a gente, né? Já tem duas solicitações aqui. Deixa eu aceitar. Doutora Priscila, nós já colocamos. Aí, show de bola. Olá, boa noite. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E aí, Danilo, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo, tamo junto. Ótimo. O áudio tá bom aí, pessoal? Como é que tá? Tudo ok? Tranquilo? Então, galera, a gente está estreando esse novo quadro, tá? É um novo quadro, um quadro novo aí do Futebol Stats, é, que a gente vai fazer então para trazendo páginas de times, né? E já preferi começar pelo Nordeste, que é um clube que eu admiro, que é o Fortaleza, né? Inclusive, me desculpem vocês, mas para mim a camiseta mais bonita do time de vocês é essa aqui, tá? E ela é tão bonita que eu tenho dó, cara, de usar. Eu tenho Tá dó com de a usar, de tirar a etiqueta, né? etiqueta, cara. Tô na etiqueta. Cara, então eu deixo guardadinha ali, deixo exposta ali. Eu tenho um dó de usar as camisas, cara, que vocês não fazem ideia. Mas no mais, pessoal, pode se apresentar pra galera aí, apresentar o trabalho de vocês, vou abrir esse espaço aí. Vai lá, Pri. Boa noite, eu me chamo Priscila, nós somos da página Razão Tricolor no YouTube, né? E estamos em outras redes sociais também, aqui no Instagram, estamos lá no Twitter. Mas assim, o Danilo pode apresentar melhor, ele é sócio, né, junto com o Yuri da página, e eu fui convidada, na verdade, eu nem conhecia eles dois, eu fui convidada pelo Marcelo Leão, que é quem também compõe a nossa bancada. A gente tem um pessoal que compõe, né? Não somos só nós três. E aí eu sou amiga pessoal do Marcelo, ele acabou me chamando para fazer uma participação em específico, né? E aí acabou que eu conheci o pessoal, me identifiquei, acredito que eles se identificaram comigo também. E aí a gente está aqui fortalecendo o Razão Tricolor, né? Tudo sempre pelo Fortaleza, para realmente a gente tem como objetivo dar mais visibilidade ao nosso clube, né? Da forma que a gente pode, ajudar da forma que a gente pode, e também dar uma opção para o torcedor, né? Mais uma opção para que ele tenha conteúdo sobre o Fortaleza todos os dias, né, Danilo? É isso aí. O Razão, ele tem 5 meses e meio, 6 meses no YouTube, né? Ele virou canal. E a gente fez as redes sociais também. Começou o Yuri, né? O cara que idealizou esse projeto. E aí eu agreguei também logo no início ali. E hoje a gente está. Estamos bem. Estamos uns 3 meses, estamos com quase 12 mil inscritos no YouTube. A gente chegou a 10 aqui no Instagram ontem, né? Se eu não me engano. Foi. Temos o Twitter também, que a gente movimenta bastante, com mais notícias ali mais rápidas, né? E é isso. E essa camisa é do Razão. A camisa é do Razão e está na nossa lojinha virtual. Show de bola. Cara, realmente, eu tava dando uma olhada hoje, o YouTube já. Eu assisti uma live do dia. Não foi uma live, foi um vídeo que o Danilo fez no dia. Foi em julho. Aí só você tava na live, no vídeo. Então falando, a gente vai chegar aí a 10 mil. E, cara, em questão de, olha, um mês e pouco já chegaram a 11, né? Passaram de 11 mil já. É um trabalho muito bacana, cara. Eu admiro bastante. E, falando nisso, eu queria que vocês comentassem essa crescente do Fortaleza, né? Claro que eu chamei vocês aqui, né? Aí também um bom aproveitamento da equipe, né? A gente sempre tem naquela, vamos chamar realmente o clube que está indo muito bem, cara. E o Fortaleza dispensa comentários, terceiro colocado. Infelizmente, cara, infelizmente aí o último jogo deu um empatezinho ali maroto, né? Imagina se tivesse uma vitóriazinha, 36 pontos, cara, já pensou?
cair. Mas eu queria que vocês comentassem como é que vocês estão lidando com essa... Porque assim, ó, é uma coisa nova, né? É quebra de recordes. Esse vídeo que eu assisti, agora que eu me lembrei, a quebra de recordes que o Danilo trouxe pra gente, né? Que é uma coisa que vocês nunca tinham presenciado. E o que vocês têm a dizer desse bom momento, dessa coisa maravilhosa que a torcida está desfrutando, né? Vai lá, Danilo, tu começa. É interessante. Hoje o Fortaleza vive um ótimo momento, né? Eu acredito que o Vojvoda chegou e mudou a chave do time, na verdade. A gente estava com o Enderson Moreira, a gente quase cai para a Série B, isso a gente tem que lembrar, faz pouco tempo, mas foi em março isso, né? Em março a gente estava quase caindo para a Série B. Não caímos por conta que a gente tinha um pouco mais de saldo de gol do que o Vasco e empatou ali, estava muito perto o Vasco da gente, e quem caiu foi o Vasco. O Vasco precisava de 12 gols, eu acho, é uma coisa tipo absurda, né? Na última partida contra o Corinthians, isso aí. E a gente jogava contra o Fluminense, a gente perdeu o Fluminense e aí o Vasco não conseguiria tirar esses 12 gols, não sei, uma coisa muito maluca, combinada, sei lá. E aí, disso, permaneceu o Anderson Moreira, a gente jogou o Campeonato Cearense com eles, o Cearense parou por conta da pandemia, que deu uma aumentada no estado. Depois a gente chega para a Copa do Nordeste, a gente ficou só com a Copa do Nordeste, a gente foi eliminado pelo Bahia, o nosso adversário de confronto agora no sábado, foi eliminado nos pênaltis. O Anderson Moreira tinha uma derrota para o Santa Cruz e foi eliminado, só que o Anderson ele tinha resultados, ele jogou contra os times aí do Sul, o Caxias, o Ipiranga, a gente foi passando na Copa do Brasil, ele tinha resultado, mas o futebol não era muito bem visto. Futebol aí, vistoso, né, cara? Tem um eu digo DNA... assim, ó, que dá gosto. Depois nós vamos falar do Vojvoda, hein? Vojvoda. O Vojvoda, para aqui eu falo Vojvoda, mas Vojvoda. Qualquer coisa. Ele mesmo falou que Vojvoda é quem fala um pouco com uma linguagem mais europeia e Vojvoda é quem fala com uma linguagem mais sul-americana. Então tá tudo certo. Os dois estão certos. Mas aí o Anderson Moreira perdeu uma partida e não estava agradando o torcedor. A gente ganhava e tinha fora Anderson, hashtag fora Anderson. A gente ganhava e tinha hashtag fora Anderson. O futebol apresentado era muito, muito defasado, assim. A torcida do Fortaleza gosta muito de um futebol ofensivo. Não só pelo Ceni. O Ceni resgatou isso, que já acontecia isso desde a época de Fernando Teixeira, que foi a jangada atômica 2001, que o Fortaleza teve esse exponencial nacional. E o momento é tão maravilhoso que a gente está em terceiro lugar hoje. Poderíamos estar em segundo, talvez até em primeiro, se a gente tivesse feito 4 pontos ali. A gente perdeu 2 pênaltis no final do jogo, 6 pontos, na verdade. Teve o Grêmio também, que a gente perdeu o pênalti. Então, assim, poderia estar com... E se a gente tivesse aí, estava em primeiro colocado. E a gente está uma campanha histórica também na Copa do Brasil. Fortaleza, em 2001, tinha chegado às quartas, e dessa vez também chegou às quartas. Antes estava sempre batendo nas oitavas de final. É uma campanha extraordinária mesmo. E antes da gente falar do Vojvoda, ele faz muita diferença nesse elenco, né, Pri? Demais. Assim, a gente, como o Danilo já fez aí um super resumo, né? Realmente a gente veio assim do inferno ao céu em pouco tempo. A gente realmente quase cai para a Série B, né, na temporada passada. E, inclusive, agradecemos, né, como torcedores do Fortaleza, agradecemos ao Bahia por ter nos eliminado ali naquela Copa do Nordeste, porque aquilo ali foi o divisor de águas mesmo para o Anderson ser demitido, né, e contratarem o Vojvoda, que realmente veio para, assim, eu digo que ele devolveu a identidade do Fortaleza, né? A gente criou essa identidade ofensiva com o Rogério Ceni. E aí, depois do Rogério Ceni, a gente teve 2 treinadores que tiraram muito a nossa identidade, que foi o Chamusca e depois o Anderson Moreira. E a gente entende que naquele tempo era o que tinha, né? Ninguém queria pegar assim o barco andando e quase afundando. E até porque, assim, ó, só para trazer, com o Rogério Ceni, vocês já criaram um futebol diferente, uma identidade diferente. Sim. Que... para quem assistiu o Fortaleza, era um futebol bonito, sabe? Era aquela coisa mais, assim, diferente. Realmente, para um clube do Nordeste que nunca tinha aparecido tanto no cenário nacional, o Fortaleza realmente estava estourando a boca do balão. Então, assim, eu acho que até por isso, né, Priscila, acho que essa mais é a questão, assim, que depois do Rogério Ceni, é que nem a gente diz, né, o sarrafo subiu, né, a régua subiu, então a exigência era um pouco mais alta, né.
E aí a gente entende que a diretoria estava fazendo o que podia, né, para manter o clube. Aí realmente, quando a gente começou a baixar o desempenho, né, no campeonato, a gente queria mesmo era conseguir se manter na Série A. E aí veio o Chamusca, depois veio o Enderson, porque realmente, né, era toda uma questão de pouco tempo, né, para esse trabalho ser bem executado. A gente conseguiu, né, graças a Deus e graças ao Vasco também. E aí o Vojvoda, a gente foi eliminado, né, da Copa do Nordeste, Henderson demitido, e o Vojvoda chegou realmente para, além de devolver a identidade que o Ceni já tinha começado, ele devolveu uma identidade melhorada, né, se assim eu posso dizer. Então, ele conseguiu, além da qualidade técnica que ele tem, ele conseguiu extrair de cada jogador que a gente tem, porque a gente tem um elenco curto, comparado aos outros times, a maioria dos outros times da Série A. Então ele consegue extrair o que cada jogador tem de melhor e fazer com que isso funcione em equipe. Então a sintonia do nosso elenco hoje, a gente pode não ter o melhor elenco técnico, mas a gente tem um elenco muito bem sintonizado entre si, onde as peças realmente estão se encaixando e a gente consegue ver resultado em campo. Então acho que isso é o mais importante. E quando o Vojvoda, então, se falou ali, né, aconteceu essa troca aí, teve o Zé Ricardo também, né? Se eu não me engano, me falha a memória, teve o Zé Ricardo, não teve? Mas é porque o Zé Ricardo, ele veio quando, 19. Quando o Ceni foi pro Cruzeiro, mas aí Foi depois pro ele logo Cruzeiro saiu e o Cruzeiro voltou. E isso, e aí o Zé Ricardo voltou. E o Ceni voltou. o Ceni voltou, né, no caso, isso. E aí o que acontece? Quando circulou essa questão, então, saiu o Chamusca e tal, quando veio o Vojvoda, que ninguém, tipo, eu nunca tinha, né, tinha escutado falar sobre, realmente vocês esperavam um aproveitamento tão bom como está sendo dele? Não, assim, ele já veio no contrato, né, falando que se a gente atingisse a Sul-Americana, que é o nosso objetivo do campeonato, ele teria uma renovação de contrato, né, já automática. E essa é a nossa meta, né? Só que aí ele surpreendeu e hoje nós estamos aí no G4 há várias rodadas e buscando aí uma vaga na Libertadores, né, Danilo? O Vojvoda, como você falou, era um cara desconhecido. O primeiro trabalho dele aqui, mas ele vinha muito recomendado pela campanha que ele fez no La Calera. Como ele fez no La Calera, ele foi vice-campeão chileno num time muito pequeno lá, e ele não conseguiu chegar ao título. Dizem os especialistas, que eu também não acompanhava, sou sincero, os especialistas falaram que ele veio justamente por conta ele não conseguiu ganhar porque teve a Covid. Ele sofreu com muito caso de Covid, o elenco dele era curto, era um time pequeno, na verdade, ele foi vice-campeão chileno. Então isso credenciou o Fortaleza a olhar esse mercado sul-americano e olhar o Vojvoda, né, e achar ele. Porque o Fortaleza, quando ele sai do Enderson, ele demorou até para contratar, sabe? Ficou um pouco demorado. E aí ele queria um perfil, ele não queria um nome. Ele pegou o perfil que ele entendeu que seria o ideal para ele, para esse ano, os diretores, a diretoria, o departamento de futebol, entendeu? E diz assim, eu quero esse perfil. Qual o perfil? Que joga para frente, que gosta da bola e que consegue ganhar de todos os adversários do nosso porte e fazer uma graça com os adversários que são maiores que a gente. Bom, esse era o perfil. Eles tentaram o Olan não conseguiu vir, uma negociação demorada até com o Olan, passou 1 ou 2 semanas, o Olan fechando tal, não vem. Daí o Vojvoda, aí o Olan negou. Antes disso, o Fortaleza buscou o Diniz disse que não queria sair de São Paulo, por conta da família, etc. Isso é o que foi noticiado, tá? Até pelo presidente do Fortaleza. E foi pro Olan, o Olan não veio e aí fechou com o Vojvoda. Quando eles começaram a conversar com o Vojvoda, eles já viram que a conversa ia dar liga. Aí trouxe o Vojvoda veio para Fortaleza, morou no CT quase 3 meses aí, tem 4, 5 meses aí ele só saiu do CT mesmo, do clube, só quando a família dele chegou para passar uma temporada aqui em Fortaleza. Aí ele saiu de lá, porque a família tava lá, os 2 filhos, a mulher. Mas antes, aí foi assim, ninguém acreditava, mas a gente não sabia quem era, mas a gente acreditava. Por conta de tudo isso que eu tô falando. Foi noticiado. Receio daquela questão de todo mundo foi para fora, o Fortaleza vai também, né? Então ficou naquela assim, será que vai dar certo? Daqui a pouco, né, abrir sempre pro exterior. Eu lembro que circulou, acompanha bastante, né? A gente trabalha com isso, acompanha bastante e realmente ficou olha,
Aí tem até o Pedro Morim dizendo aqui no chat, lembro que a gente tinha medo de vir qualquer um. Ele colocou, né? Aí tem o Porque Alisson Mendes a aqui gente dizendo, já Danilo e tinha passado Priscila, por. vocês são feras demais. Tem um elogio aqui do Alisson. E realmente, né? Que ele falou, lembro que a gente tinha medo de vir qualquer um. Ele falou. É porque a gente já tinha passado por 2 experiências frustrantes, né? Então a gente realmente estava querendo mudar e virar essa chave e voltar a ver o Fortaleza jogar assim com um bom desempenho, porque é como o Danilo falou, a gente até ganhava no placar, né? A gente pontuava, mas a gente não ficava satisfeito com o que a gente via dentro de campo. Não era o Fortaleza, né? Não era aquele Fortaleza agressivo, como o Vojvoda mesmo disse, virou um bordão assim pra gente, intenso, né, que vai para cima, que busca o gol até o último minuto, isso está acontecendo, né? Mudou a forma do time jogar, né? É bacana assistir o Fortaleza jogar. E pessoal, não posso deixar de perguntar também, assim, às vezes a gente fala, por exemplo, as coisas sem saber, né? E depois a gente vai se retratar e a gente acaba complicando aquilo que a gente falou. Vocês já devem estar pegando onde é que eu vou chegar com essa minha fala. Como que vocês receberam a fala de um torcedor de um time do eixo que o futebol nordestino, né, como ele, não vou citar a palavra que ele falou, de baixo calão aqui, desrespeitando até assim a questão da torcida, cara, para mim é uma afronta, sabe? Eu acho assim, um exagero, uma coisa absurda o que foi dito, porque assim, esses dias eu assisti o Jogo Aberto, e tinha o presidente do Fortaleza, né, o Marcelo Paz, e falando como que é feito a gestão do clube, que todo mundo é assalariado, é como se fosse gerir uma empresa, então é tudo bem organizado. E eu acho que muitas vezes por essa questão de não saber como funciona os processos do clube, o pessoal acaba falando essas besteiras. Como que vocês receberam, né, depois que circulou essa situação triste, né? Como que vocês receberam e lidaram com essa fala aí lamentável que circulou? Posso começar, Danilo? A gente Vai. meio que responde com o nosso futebol em campo, assim, não tem muito o que a gente falar, né? Na verdade, é só assistir um jogo do Fortaleza hoje em dia que você vê que a gente compete de igual para igual no futebol falando, porque eu sei que a gente não tem um orçamento como, por exemplo, os times que estão com a gente no G4. Isso faz a gente se orgulhar ainda mais, porque mesmo com a campanha... Vocês podem se orgulhar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem o Grêmio. A folha do Grêmio está batendo em 15 milhões. E aí qual é a desculpa, né, que a gente pode citar? Qual é assim, cara, é questão de trabalho, é magnífico. Para mim, analisando de fora, pessoal, não sabendo, eu acho um trabalho magnífico como é feito, como é gerido a questão do Fortaleza, né? Até porque, assim, tem um exemplo muito assim, aqui no Rio Grande do Sul, que é um Grêmio com uma folha de quase 15 milhões, gastando o que está gastando, não está conseguindo se livrar do Z4. E vocês aí com o elenco mais enxuto, como você disse, a gente vai falar sobre contratação também, né? Conseguindo fazer uma história, né? A nossa folha gira em torno de 3 milhões, né? Então, assim, é um orgulho pra gente estar aí se mantendo, né, nessa posição na tabela, lutando por uma vaga de Libertadores, mesmo sabendo que a gente não tem patrocínios milionários, como o Galo tem, o Bragantino, o Palmeiras, e jogando de igual para igual. Então, assim, acho que a resposta da gente é sobre isso. Inclusive, esse fato lamentável que você está falando, acho que deve ser do jornalista torcedor do Palmeiras, né? E o Palmeiras na Copa do Brasil foi eliminado por um time nordestino. E nós aqui, por exemplo... Foi assim, ó, geralmente foi triste aquela semana para esse cara, né? O CRB ganhou do Palmeiras. Eu sei que teve a Juazeirense desbancando o Cruzeiro. Então, assim, teve olha... E além disso, a gente no jogo contra o Palmeiras, a gente fez um gol ali no último minuto do jogo e a gente ganhou de 3-2. Então ele deve ter ficado frustrado novamente, né? E convicto de que o que ele falou não deve ter nenhum fundamento, porque assim, futebol se mostra jogando lá nos 90 minutos e é o que a gente está tentando fazer. Então acredito que a nossa resposta seja essa, né, Danilo? Eu acho que esse fato aí é lamentável no sentido da xenofobia, assim, porque eu acho que é uma parada que é complicada. E aí xenofobia não é só pro Nordeste, às vezes até o pessoal do Sul recebe muito disso, né? Às vezes a imprensa coloca o Inter e o Grêmio, mesmo com todos os títulos, com toda a estrutura e tudo, às vezes passa um programa de 2 horas falando de Flamengo, Corinthians e 5 segundos falando de Grêmio, de Internacional.
A torcida do Santos, que está em São Paulo, é a mesma coisa, às vezes é renegada que nem os outros times que estão fora do eixo. Então, assim, o pessoal tem que acostumar que o futebol já saiu desse eixo. O Clube dos 13 acabou, não tem mais isso, não existe mais isso, e o futebol ele é plural, né? Hoje o Campeonato Brasileiro tem um Cuiabá, que nunca teve um time do centro, não né? Teve time do Centro-Oeste, mas assim, um time novo, que tem 20 anos de idade, e tá fazendo bonito aí, tá fazendo até melhor que alguns times aí que são bem maiores de camisa, né? Então, esse fato foi muito falado. Nós temos um vídeo, o Yuri fez esse vídeo no canal, ele é um dos que tem mais audiência no canal, até hoje ele é visto, acho que ele passa dos 30 mil acessos para ele, desse vídeo, e a gente só tem a lamentar, sabe? Porque a gente no Nordeste ou em qualquer lugar, os torcedores do Cuiabá, a mesma coisa, o pessoal da Juventude, qualquer lugar que tem pouca visibilidade ou não tem tanta visibilidade, a gente só quer que seja respeitado, né? Porque, por exemplo, a gente ainda sofre muito isso com o eixo. Por quê? Porque o Fortaleza está em terceiro, aí eles falam do primeiro, do segundo, do quarto, do quinto, do sexto, e às vezes esquece Fortaleza. Saiu uma matéria no Sport TV essa semana, os intrusos. Eu entendi meio contexto, mas pega mal essa parada. Ele bota o Fortaleza e o RB como se não deveriam estar naquele lugar de receio. Então, assim, algo que é típico, mas assim, a gente tem que lutar toda a vida contra isso, porque não é só o Fortaleza que sofre isso. O próprio nosso rival, o Ceará, o Bahia, o Sport, Juventude, Cuiabá, o Santos que está aqui pertinho, às vezes Grêmio sofre isso, às vezes o próprio Internacional sofre isso. Então, assim, Juventude. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato brasileiro, não é um Rio-São Paulo. Se fosse o Rio-São Paulo, era outro campeonato. Então, assim, acho que deve-se mais ter respeito, né, por tudo isso. E é um fato, cara, que por isso que a nossa mídia independente cresce tanto. A gente falou de números, aí você viu que tava pedindo 10 mil, a gente chegou a tá chegando a 12 no YouTube. É porque a galera tá cansada de ver essa mídia tradicional, entendeu? Falar o clichê ou falar aquilo mais ou menos ou não falar. Simplesmente não falar. E aí o nosso YouTube, as páginas, o Fortaleza tem muitos canais do Fortaleza, muitos mesmo, e todos têm grande audiência assim, na torcida e fora da torcida, e é por isso que as mídias independentes crescem, porque enquanto eles estão falando, então, isolando, tem outro lugar, que é a internet, que cresce a cada dia, que é uma realidade, e que cresce todos os canais aí de mídia independente. Né? Realmente, bem, bem complicado. Aqui surgiu deixa eu só ver aqui. Falando nisso, Pedro Amorim, com a ida do Vojvoda para o Fluminense, quem volta é o Ceni. Que história é essa da ida do Vojvoda pro Fluminense? É uma ironia. Mas isso aí foi é uma ironia. Isso aí foi um torcedor do Fluminense que disse que é só chegar com 100 mil que levava o Vojvoda. O cara tem uma ideia assim... Não, mas a gente sabe que o Vojvoda não ganha isso, né, pessoal? Então, assim, os 3,3 milhões que é a folha do Fortaleza é de jogadores e de funcionários, né, ali do departamento. A comissão técnica tem um outro valor, lógico, porque a gente tem um cara, tem o Naruel, tem o Gaston e tem o Vacarinho. O Vacarinho, ele foi tirado ele é preparador físico da seleção peruana. Então, ele saiu da seleção do Peru para ir para Fortaleza para compor a comissão do Vojvoda. Então, assim, tem gente que é sem noção, cara, e é normal isso aí. Aí a galera pegou esse meme aí, que ele ia pro Fluminense, né? Até o Fluminense considerou o Marcão agora como técnico até o fim da temporada. Vão manter o Malcom, né? É complicado. É um meme, isso aí é um meme. Tá bom, né? Pra tu ver, que tava por fora de mas eu não ouvi falar nada, né? Mas tranquilo. E, gente, o que vocês têm a dizer sobre as contratações do Fortaleza, né? O Fortaleza é um clube que estruturou, né? Teve uma estrutura ali, gestão boa financeiramente, até porque a gente não tem o público, né? Então não tá mais entrando essa receita ali do público. E o Fortaleza aí que foi em jogadores livres, jogadores por empréstimo e acertou a mão, né? Agora tivemos a recém-chegada do Lucas Lima também, que, cara, assim, ó, se ele repetir o Lucas Lima, que ele foi no Sport, e um pouco do que ele foi no Santos, cara, é uma baita contratação, né? E na minha visão, chega para jogar no lugar do Matheus Vargas, hein? Não sei na opinião de vocês, mas, olha, analisando os gols... A Priscila gosta muito do Matheus Vargas, né, Priscila? Mas aí vai ter que... mas é uma briga boa. Isso que é uma briga saudável, né? Isso quando você tem mais jogadores que completam o time
para disputar a posição ali. E o que vocês têm a dizer sobre as contratações do Fortaleza, o Robson, né, que estava no Coritiba, rebaixado, aí sempre fica aquela, né, bah, foi rebaixado, e aí lembra aquele golzinho contra o Corinthians, né, quem diria, que golaço, né. É interessante falar de contratação e de elenco no todo, assim, porque esse elenco hoje atual do Fortaleza, ele começou a ser montado com o Henderson ainda, né? Então, assim, no finalzinho ali, e inclusive muita gente no começo, quando o Vojvoda chegou e mudou totalmente o estilo de jogo, ficava falando, tá vendo como era um toque de treinador? Porque o elenco é o mesmo, né? Muda poucas peças, mas assim, o desempenho é completamente diferente. E assim, a gente, para falar de contratação, né, a gente fala de toda uma gestão que trabalha no dia a dia. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que travou aqui. Tá chegando Não, aí para você. foi o Danilo só. Ah, Pode tá. continuar. Então a gente não tem, até pela nossa folha, tem que ser uma coisa muito bem trabalhada e escolhida, porque a gente não pode ter muita chance de erro. Então, assim, a gente tem que ter contratações assertivas. E é o que está acontecendo devido à nossa gestão, devido ao nosso presidente Marcelo Paes, devido ao nosso diretor de futebol Alex Santiago e de toda a equipe, né? De toda a diretoria que trabalha no dia a dia ali. E que tem uma visão assim tem uma visão muito cordial e muito, podemos dizer assim, à frente de tudo. Porque, por exemplo, o Vojvoda não era conhecido por muita gente. Foi uma visão assim do Alex Santiago de buscar fora, né? De achar uma alternativa para o Fortaleza e que deu muito certo, assim como as contratações de elenco. Então, assim, é um trabalho muito bem feito, né? Que assim a diretoria do Fortaleza vem fazendo. E assim, uma qualidade e uma característica do Vojvoda é que ele é um técnico muito versátil. Então, ele procura jogadores versáteis, jogadores que possam fazer mais de uma posição se assim forem exigidos. Então, hoje, diversos jogadores do nosso elenco fazem mais de uma posição se necessário. Por exemplo, o Matheus Jussa, ele é um volante, mas às vezes ele atua de zagueiro. Entende? Assim, e vários outros também. O Lucas Crispim. O Tinga, né, cara, aqui no Sul, ele foi formado como lateral, o último jogo ele não estava jogando de zagueiro? Tava, né? Ele não é tô ficando lateral, louco, né? ele é lateral direito, mas ele está atuando com o Vojvoda como zagueiro, exatamente. Ele encontra as características e forma, entendeu? Um time. O Lucas Crispim, que na verdade é um meia, hoje ele joga como ala esquerda, né? E se encontrou muito. Eu acredito que hoje a gente não tenha ninguém para substituir o Lucas Crispim à altura na ala esquerda, por exemplo. Então, assim, são contratações pontuais, mas contratações muito bem acertadas, né? Assim, ao meu ver, porque fazem a diferença mesmo, né, Danilo? O Fortaleza, ali no time principal, que é o que mais joga, pelo menos vamos falar assim, o que mais joga, são 4 jogadores que remanescentes do ano passado. É o goleiro, tanto faz, o Boeck e o Felipe Alves, eles são remanescentes do ano passado, o Tinga, Felipe e são menos até, Tinga, Felipe, não, são 4. E o David, que é o titular, por enquanto, né? David, Felipe, Tinga e qualquer um dos 2 goleiros, são os 4. O resto do time todo é todo mudado. Todo com o Tite acabando o contrato, pré-contrato, a gente fechou com o Tite, a gente fechou com o Lucas Crispim. O Crispim foi a primeira contratação dessa temporada. Muito boa, eu achei uma muito boa a contratação, Crispim. Aí a gente tem o Tite, a gente tem o Benevenuto, que é emprestado pelo Botafogo, a gente tem o Ederson, que é emprestado pelo Corinthians, a gente tem Pikachu, que a gente fez um acordo, o Vasco estava devendo muito dinheiro pro Pikachu, o Fortaleza chegou, falou com o Vasco, falou com o Pikachu, resolveram cortar a multa, abate a multa nos salários atrasados, e etc. O Fortaleza entrou com algum comissionamento ali, sei lá, e Pikachu é jogador do Fortaleza, Crispim jogador do Fortaleza, o Matheus Vargas era jogador do Fortaleza, não foi aproveitado pelo Ceni, o Ceni emprestou ele em 19, não quis usar ele foi para o Atlético Goianiense. Não, ele foi primeiro para outro time, depois ele foi para o Atlético Goianiense, depois agora ele voltou, agora é o nosso titular até o momento, né? E aí o David a gente comprou do Cruzeiro e o Robson a gente buscou no próprio Curitiba. Então a gente tem aí, ó, um jogador que caiu de divisão, o Benevenuto com o Botafogo, a gente tem o Pikachu que caiu de divisão com o Vasco, a gente tem o Robson que caiu de divisão com o Curitiba. E o que a gente entende disso? Isso tudo é questão de potencializar o que o atleta tem de melhor, né? Então o Vojvoda ele consegue fazer isso.
Esse mesmo time, cara, deixa eu te falar uma parada. Esse mesmo time, o Ederson era odiado pela torcida quando o Ederson Moreira estava comandando o Fortaleza. Ele era odiado. Esse cara disse, veio ganhar dinheiro. Esse cara, a torcida era corneteira, né? Dizia assim, não. Esse Ederson não dá. Cara, o Ederson hoje é um pilar do time, um dos principais jogadores. Ao Fortaleza, com salários pagando muita dificuldade em dia, a gente tem baixa de sócios, né? Porque a pandemia entrou no bolso das nossas casas e muita gente deixou de ser sócio. A gente saiu de um sócio de 35 mil, foi para 10 mil sócios, né? Perdeu 25 mil sócios. Nossos contratos não são essa coisa toda e a diretoria tem feito. É por isso que eu acredito muito nessa gestão, sabe? A galera chama de passa-pano, pode me chamar, mas assim, o que eu acho que a gestão é importante, porque além de ter toda a dificuldade para pagamento, a nossa folha é maior do que a do ano passado. A gente, com toda a dificuldade para pagamento, a gente consegue chegar em atletas que estão em fim de contrato, trazê-los, manter eles em dias, falando de pagamento, e outra, a gente consegue ainda entrar no mercado contratando. Por exemplo, De Pietri, uma joia argentina da segunda divisão, o Fortaleza foi buscar. O Ângelo Henriques, um cara que passou pelo Manchester United, jogava na Laú, na Universidade de Chile. Chile não, acho que é isso. A Laú, sim. A Laú, E aí ele foi buscar esse cara. Comprou o direito do Edinho. O Fortaleza tinha uma parte do direito do Edinho e ele fez um acordo com o Atlético Mineiro e comprou o resto do Edinho. Então, assim, são jogadores que chegam que é muita coisa do mercado, assim, achar esses caras e a diretoria com tudo isso que eu falei, além de manter em dia com receitas baixas, ela ainda consegue entrar no mercado e trazer algumas peças aí que ela achar pontual. E acho que vem mais coisa por aí, tá? Acho que vem mais coisa, acho que deve vir zagueiro, porque a gente emprestou o Quinteiro para o Juventude, não estava sendo aproveitado, e a gente está com poucos zagueiros, e aí todo mundo perde muito o ala esquerda ou o lateral esquerdo aí, e tinha um pré-contrato e acabou não fechando, não conseguiu liberação, na verdade, o pré-contrato existe, acredito que esse jogador chegue para o próximo ano, mas deve vir aí alguma coisa de contratação ainda, mas do mercado nacional ou de atletas que estão livres no mercado fora do país, né? Que aí pode, fora da janela de transferência, que acaba que fechou. Entendi. Bem assim, ó, realmente as contratações que o Fortaleza fizeram foram, olha, realmente assertivas, bastante delas, né? E as categorias de base, como é que tá o aproveitamento? Vocês têm utilizado alguma coisa? Como é que tá aí tivemos há pouco tempo, né, uma baita venda aí no futebol do Rio Grande do Sul de um jogador vindo da base do Fortaleza, né? Muito obrigado falando nisso, né? Não gosto muito de enfatizar o meu time, né? Mas esse eu tenho que agradecer, muito obrigado, né? Mas realmente aí, como é que funciona, como é que está as categorias de base de vocês aí, como é que está o aproveitamento a gente fala gurizada aqui no Sul, né? O Sub-23 da gente está invicto até agora no campeonato aspirante. Aspirante. Isso. Brasileiro. E assim, a gente tem alguns nomes que até já jogaram no profissional, né, Danilo? A gente tem o Pablo, a gente tem o João Paulo, que em alguns momentos subiram, né, para o profissional. O Coutinho, que agora que estava super se destacando, né, nesse campeonato, né? E agora ele foi. Para onde é que ele foi, Danilo? 19. Pronto. Foi pro Operário, Paraná, jogar a Série B. Pois emprestado para ganhar experiência boa. E visibilidade também, né? Interessante pra gente. Muito bom jogador. Fica com esse nome na cabeça que ele vai aparecer muito na Nacional. Não é porque ele é Fortaleza, não. Porque ele foi pro Boa Vista do Rio de Janeiro. Ele fez em 20 jogos 30 gols. Nossa. Na Série D. Ele é muito bom jogador. Então é isso. E assim, sempre o Léo Porto, né? Que é o técnico que está comandando esse Sub-23. Ele tem muito contato com o Vojvoda e eles trocam muita ideia. E o Vojvoda, ele não deixa de dizer que sempre está atento, né, à categoria de base. Então, sempre que pode dar uma olhada e tudo, porque tem muita gente se destacando que com certeza já a gente vai estar vendo aí no profissional de Fortaleza. E isso é incrível. A gente tem, por exemplo, o Igor Torres, né, que veio de São Paulo, que é da base, que está super se destacando.
no Fortaleza. Então, assim, Priscila e Danilo também, posso falar pelos dois, nós somos muito defensores da base. Eu acho que a gente tem que apoiar, divulgar mesmo. Esses meninos merecem visibilidade, confiança. Eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, né? E torcer para que eles façam sucesso aí, porque isso é bom para todo mundo, principalmente para o Fortaleza. Além do setor profissional, cara, a base, os 8 anos de Série C foram muito desgastantes para Fortaleza. A gente não tinha dinheiro para quase nada, né? E a base ficou um pouco esquecida, porque, enfim, tudo que entrava era para tentar subir para a Série B. Depois que a gente subiu para a Série B, a base começou uma reestruturação, né? A partir de 2018, 2019, vai com mais ênfase agora em 2020, 2021, que aí fizeram toda a estrutura que o profissional tem, hoje a base tem, é lá no CT de Maracanã, uma cidade vizinha, metropolitana, e toda a estrutura, tanto que quando o profissional vai treinar lá, é a mesma coisa, lá tem campos por reformado, colocaram um monte de coisa, academia, tem atletas lá que ficam lá. Então, assim, a base você sabe que é uma reconstrução, está numa reconstrução, mas é um modelo que a gente não é a curto prazo, né? É a médio e longo prazo. Então, isso vai acontecendo, estruturou com todos os profissionais de saúde, acompanhamento, psicólogo, etc. Então, assim, a base tem gerado investimento a partir de 2019. Então, nós temos 2 anos aí de investimento. A gente mudou, assim, a cara da base, principalmente o CT. A gente tem até um vídeo lá no canal falando sobre o CT, tem foto, tem tudo. E aí, estruturou. Aí a gente começou a contratar também para a base. O Igor Torres veio nisso, o Pablo veio nisso, e aí a gente conseguiu contratar mais alguns jogadores agora também. E esse Sub-23 que a gente estava falando, que ele está invicto no Campeonato Brasileiro, ele não perdeu de ninguém mesmo no Campeonato Brasileiro, e ele é um time muito bom assim de você assistir, porque ele parece muito time profissional. Porque o Léo Porto, como a Pri falou, ele é da comissão técnica do Vojvoda também. Só que ele desce pro Sub-23 para treinar ele, então assim, fica meio que o Sub-23 é o teto, né? Da base, né? Do 23 vai. E até porque não foge muito o dia que precisar subir, né? Já sabe com aquela mecânica de jogo, sabendo que vai chegar no profissional, é assim que vai ter que jogar, é assim que o time joga, não fica perdido, né? Isso aí. Mas é bem. Agora a gente fica até mais tranquilo, porque dependendo de como a gente estiver no próximo ano, tem o estadual, né? E esses meninos, eles podem realmente compor o elenco para disputar o estadual. Dependendo dos campeonatos que a gente tiver na próxima temporada para disputar. O nosso Sub-20 não está indo ainda muito bem, mas é questão de ajuste mesmo. O Sub-17 não está indo muito bem, mas o pessoal do Sub-20 que joga no Sub-23 se destacam bastante. Então a gente tem muito jogador aí que vai ser aproveitado para frente, com certeza. E se não vier um zagueiro, tem o João Paulo, por exemplo, que a Cris citou. Jogador esquerdo, alto, muito bom passe, zagueiro. E tem os laterais esquerdos, tem alguns laterais esquerdos legais, o Natan, o Abraham, tem o Klinsmann, tem o Coutinho que foi emprestado, tem que o Vitor Ricardo, mas não teve muita chance. Tem o Vitor Ricardo, que é um zagueiro, ele tem 2 metros, o menino tem 20 e poucos anos, tem 2 metros, jogador muito bom, faz zagueiro, bola faz aérea, lateral, faz ala, faz gol pra caramba no Sub-23 lá também. Então, assim, é uma reestruturação mesmo, Fortaleza passa por isso. E é como eu te falei, cara, é muito difícil, sabe? Porque a gente não tem patrocínio que o time do Eixo tem. Mas mesmo assim a gestão consegue fazer tudo isso e é louvável. Eu fico meio me pego pensando, fazendo a live com vocês aqui, uma gestão que nem vocês têm. Vocês têm uma gestão organizada, cara, com pouco dinheiro, fazendo o que estão fazendo. Tu imagina vocês com o tanto de dinheiro que o Grêmio tem, cara. Não, eu fico pensando assim, meu Deus, compravam o que... Olha, não sei, porque assim, o Grêmio que fez com a base, né, aí a venda do Everton Cebolinha aí gerou um dinheiro para o Grêmio, né, e vendendo, tirando também, né, da base, né, cara, assim, estruturando, o Grêmio tem uma estrutura também enorme, com vários jogadores da base, e o Fortaleza também, né, aí eu tava dando uma analisada, e falando agora, vamos dando para infraestrutura, que ponto está o centro de excelência, centro de excelência que fala? Sim. Se vocês puderem esclarecer um pouquinho, antigamente, né? Eu posso, Pri, aí depois eu complemento, que a Pri estava lá, ela passeou por lá e sabe todas as novas inaugurações. O que acontece? A gente tinha um estádio que era capacidade de 3, 4 mil pessoas, cabe a torcida do Fortaleza num estádio desse, e foi derrubado umas arquibancadas, de um lado que era uma arquibancada maior,
e toda a parte de cabines, outra parte de arquibancada foi totalmente demolida e foi construído ali uma estrutura para atletas profissionais. Então, assim, é um centro de treinamento. A gente tem um centro de treinamento Ribamar Bezerra, que é lá em Maracanaú, que é esse da base que eu te falei. Tem 6 campos, 7 campos lá, tem toda a infraestrutura que o Centro de Excelência tem. E tem um Centro de Excelência que é na sede do Fortaleza, que é lá no PC. Aí foi toda a reestruturação. Então, todos os equipamentos que a gente tem no PC, a gente tem no CT, e no CT a gente tem no PC. E lá no PC também tem um hotel, que é Otoni Ribeiro, se eu não me engano, vou esquecer esse segundo nome. Mas é isso, deve ser isso. E a comissão, é lá onde o Voivoda morou 3 meses, e lá onde o Fortaleza se concentra. Então, assim, foi feita toda a estrutura mesmo para atletas profissionais. Tem muita coisa para a gente evoluir, claro. Nunca a gente fica satisfeito com pouco, né? Assim, com baixa, com o que está acontecendo, está sempre evoluindo. Tem uma comissão de patrimônio que pensa o Fortaleza 25 horas por dia aí para estrutura, para construção, tem toda uma galera trabalhando lá. Então, assim, o Centro de Excelência foi feito por isso. Começou lá na época do Rogério Ceni e foi entregue pelo menos a parte de atletas, vestiário, salas médicas, refeitório, hotel, parte de piscina, gelo, essas coisas tudinho foi entregue agora. E a Pri foi lá conhecer. Aí a Pri pode falar melhor que eu. Eu fui lá porque o Fortaleza está fazendo também uma campanha muito legal. Quem é sócio, né, tá podendo ir para um tour no PC, né, para conhecer toda essa estrutura nova, essa estrutura reformada. E aí todo sábado, né, é sorteado, na verdade na semana, toda semana é sorteado 10 a 15 nomes por causa da pandemia, então tá num fluxo reduzido, para ir visitar os sábados o PC. E aí a gente tem um acompanhamento e passa por todos esses setores aí reformados que o Danilo falou. E é uma emoção muito grande, assim, como torcedora, ver que há pouco tempo atrás, né, a gente não tá falando de uma coisa muito distante. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha metade daquela estrutura, a gente não podia oferecer metade daquilo, né, para quem trabalha com a gente. E hoje a gente vê que tudo foi construído com muito esforço por nós também, pela gestão, claro, que trabalha de forma absurdamente maravilhosa, assim, mas o Fortaleza a gente sempre diz que é muito feito pelo torcedor, então a gente chega junto mesmo, a gente ajuda mesmo, sendo sócio, comprando camisa, comprando produto oficial, aderindo nas campanhas que o clube faz de ingresso virtual ou o que seja, né? A gente sempre dá um jeito de chegar junto do jeito que a gente pode. A gente sabe que a situação hoje está um pouco mais complicada por causa da pandemia, mas o Fortaleza ele é muito feito pelo torcedor, né? Desde as festas na arquibancada, conhecidas por todas as torcidas do Brasil, assim, quando tinha, né? Quando a gente podia. E aí a gente vê essa estrutura nova, né? Vê que os jogadores que vêm de outros clubes estão querendo estão querendo permanecer no Fortaleza. Pergunta, por exemplo, se o Benevenuto quer ser comprado pelo Fortaleza ou se ele quer voltar para um time do Rio de Janeiro. Ele quer ficar, ele já falou isso em coletiva. Ele quer ficar, tanto pela estrutura quanto pelo clima. Tudo, né, um conjunto que o Fortaleza vem oferecendo hoje. Então, assim, muito orgulho. E falando do Ribamar Bezerra, que é lá no Maracanaú, que o Danilo falou da base, além de todos os campos e tudo, lá tem os alojamentos. Então, o pessoal da base fica lá, mora lá, né? Então, é enorme, é como se fosse uma cidade mesmo. Assim, tem capela lá dentro, eu fui conhecer também, assim, tem muita coisa, sabe? Academia, enfim, a mesma estrutura realmente, mas com a parte dos alojamentos para os meninos da base. Então, assim, a gente vê que tem todo o suporte. Eu sou psicóloga, né? Então eu me interesso muito pela psicologia do esporte. Lá a gente vê um trabalho de psicólogas e assistentes sociais com esses meninos da categoria de base, porque geralmente esses meninos se separam da família muito cedo, então tem que haver um trabalho aí, né, para preparar esse psicológico para isso. Então Fortaleza tá fazendo isso. Então, assim, só orgulho. Exatamente. E nos comentários aqui, o pessoal da base, rapidão, eu vi o comentário, mas eu só vou falar um negócio da base que é interessante, a Pri falou. Eu acho que foi por isso que eu ri, tá? Não tava rindo do que a Pri estava falando. Eu ri também. Era porque o comentário entrou o negócio de Tóquio, né? Exatamente, Tóquio, né? Esse aí. Eu vi.
Deixa eu só falar uma parte da base para a gente passar o assunto. Existem muitos meninos que vêm de periferia, né, cara? E às vezes nosso país, e Fortaleza é uma cidade também, a quinta maior cidade do país, é violenta também, então assim, tem meninos que não conseguem mesmo até nem voltar para casa, sabe, em horários assim, por conta das facções, das coisas, então assim, eles moram no CT. Tem meninos que vêm de fora, que é os que eu contratado, que Fortaleza, eu falo falei para vocês, que o Fortaleza compra, né, faz acordo, e o Fortaleza só começou também a evoluir nessa. Pra você ver como a Série C ainda deixa um pouco de marca, cara, é que o Fortaleza só foi considerado clube formador ano passado. E aí ele consegue fazer contratos agora com esses atletas. Antes o Fortaleza, por exemplo, tem um Diguinho, que ele até voltou pro Fortaleza, mas era um menino, um zagueiro muito bom na época, foi achado na época. E ele não tinha contrato porque ele era de menor. E como o Fortaleza não tinha clube formador, não tinha o pai que assinasse, dando uma responsabilidade ao próprio atleta, um contrato ali de clube formador, tem um vínculo com o Fortaleza, né? E o Palmeiras foi e levou. O Palmeiras levou. Treinou num dia, no outro dia vai para São Paulo. E esquece. Aí era muito assim, entendeu? Perdeu muito. O Everton Cebolinha, ele também foi desse jeito, mais ou menos, né? O Fortaleza ainda fez uma negociação com o Grêmio pagou baixíssimo por ele na época, não sei quanto foi, mas baixíssimo. Mas se o Grêmio fosse um time, como diz aqui no Nordeste, escroto, ele tinha saído, chegar e puxado o Cebolinha. Mas o Grêmio fez todo o protocolo como deve ser feito. Então, assim, tem casos e casos, né? Empresário, essas coisas. Então, assim, essa base, ela vai dar muito fruto ainda. Mas vamos falar de toque aí, que o cara tá emocionado. Pois é, o João cara, Vitor, o cara tava esse dizendo cara aqui, ó, cara. o Júnior Vieira tá falando aqui, ó, Libertadores é realidade. Olha, pintando um G8. Uma prezinha, hein? Eu acredito no G6, tá, cara? Eu tive uma frustração, cara. Eu tive uma frustração medonha, que né, a gente fala aqui, que é grande, imensa, né? Com aquele jogo contra o Independiente, cara. Meu Deus, eu não sou torcedor de Fortaleza, mas o que eu torci aquele dia por um golzinho, cara, um golzinho, sabe? E não saiu aquele gol lá, cara, infelizmente, né? Fortaleza amassou os caras, vamos combinar, né? Fortaleza amassou os caras ali e não achou um gol, cara. Assim, ó, complicada a situação. E falando aqui, ó, já estou olhando as passagens para Tóquio no Mundial. Ele tá botando empolgado, empolgado ele no mata-mata da Série C. Hoje o sonho já é realidade. A gente se permite, né, viver esse momento. A gente já passou por tanta coisa, a gente sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. E assim, todo mundo dizia que o Fortaleza era tipo o Vasco na temporada passada, que só eram as primeiras rodadas do campeonato que a gente ia permanecer ali no topo da tabela, que depois a gente ia voltar, né? E assim, cada rodada pra gente é um campeonato, entendeu? Cada rodada que a gente se firma ali, que a gente permanece hoje na terceira colocação da tabela, pra gente é uma vitória, né? Assim, a gente nunca viu o Fortaleza chegar tão longe e eu tenho certeza que a gente, agora com essas novas contratações, com esses reforços do elenco, se a gente continuar impondo esse ritmo de jogo, a gente tem tudo aí para viver esse sonho realmente da Libertadores. E lembrando que a gente também tá a um jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, tá tudo fluindo, né, para que a gente fique satisfeito e comemore muito aí realmente que esse sonho se torne realidade. Ele tá ali contra o São Paulo, cara, olha, eu pensei, complicou. Aí quando eu vi, 2-2, que maravilha, né? Mas, pessoal, acho que, deixa eu ver de assunto aqui do chat, eu acho que é isso, né? O pessoal tá dizendo, aqui, ó, o Júnior Vieira ainda diz, né? Sério, PSG ou Bayern? Vejo Real e Barcelona sem força para enfrentar o Barcelona. O Fortaleza. Vejo Barcelona e Real sem força para enfrentar o Fortaleza. O pessoal tá empolgado, hein? E aí ele ainda complementa aqui. Vamos fazer contas simples. Basta uma campanha de um turno de time que briga para não cair para garantir a média de pontos histórica para G6. E olha, o G6, porque provavelmente, dizer, o Barcelona de Guayaquil ganhar uma Libertadores, essa Libertadores, complicado, né? Com Flamengo, Palmeiras aí. E o Galo deve dar um brasileiro. Deve dar um brasileiro. Copa do Brasil já dá mais uma vaga.
Sul-Americana também pode vir a ganhar mais um aí, mais um brasileiro. Se bobear G8, G9, cara, assim, as chances são reais, né? Aí, e, cara, eu acho que, nossa, que nem o Marcelo Paz estava falando no Jogo Aberto que eu assisti ele falando, o objetivo é a Sul-Americana, que já é realidade, né? Dá pra ir cravar que, olha, é muito difícil, né? Só se um desastre mesmo, né, gente? Meu Deus, mas... E aí dá pra conseguir uma pré-Libertadores. E aí sim, gente, que uma pré-Libertadores ou uma Libertadores, né, abrindo as possibilidades aí, porque o aproveitamento de vocês é ótimo, né? A 3 pontos do Palmeiras, segundo colocado, não é? A gente tá... Isso. Estamos a 2 Isso. pontos, né? O Palmeiras tá com 35. 2 pontos. 2 pontos, isso, 33, 35 empatado. e o Galo 39, se eu não me engano. Isso. Então, sim, é bem... Tivesse ganhado o último jogo, tava 3 pontos do Galo, né? E nem Então, fala, porque a gente teve 2 jogos consecutivos que a gente perdeu o pênalti, entende? No final do jogo. Então foram empates com gosto de derrota, porque a gente sabia que a gente teve chances para ganhar. Então, assim, são aqueles empates que a gente ainda não engoliu, sabe? Assim, mas tudo bem. Falando em pênalti, aquele pênalti perdido pelo Bruno Melo ainda dói ou não? Dói muito e o pelo Crispim também, que foi num jogo anterior. Então, assim, foram 2 chances desperdiçadas. O Bruno Melo ele não perdeu contra o... Foi na campanha que vocês estavam indo para a Sul-Americana. Se ganhavam aquele jogo, daria uma pré-Libertadores. Não, para Libertadores. Foi em 2019, ficou em 9º lugar. Se o Bruno Melo faz aquele gol, a gente passava do Corinthians. Exatamente. Mas ele perdeu agora contra o porque Juventude também. Tá. Não, exatamente. Perdeu agora. O Bruno Melo perdeu aquele pênalti lá, se tivesse feito, né, passaria o Corinthians uma pré-Libertadores, né? Sim. Mas o Bruno Melo é um cara importante. Ele é da base do Fortaleza, sabe, cara? Ele foi renovado o contrato dele agora. Ele é um jogador que é da base, vem das antigas com Fortaleza. E melhor. Ele foi o cara que fez o pênalti que fez o Fortaleza ascender da Série C para a Série B. Então ele é histórico nesse período também da Série C, porque ele era... Fortaleza não achava lateral esquerdo. Bruno Melo sempre era emprestado, não confiava nele. O Bruno Melo não é esse lateral maravilhoso que todo mundo espera. Mas o Bruno Melo é um cara que é humilde, é tranquilo, torcedor do Fortaleza, e foi até renovado agora, e assim, bem legal essa renovação, eu gostei, porque faz muito por identidade também. Tem jogadores que tem identidade com o clube. A gente é muito aqui assim, o Pedro Amorim aqui, eu lembrei do Bruno Melo, porque antes eu vi que ele falou, Pedro Amorim, tem o Bruno Melo, muito bom ele, é a cara do Grêmio, pode levar. Ele é corneteiro, é o Fredo, ele é corneteiro, ele é membro do nosso canal lá, ele tá cornetando o Bruno Melo, ele é um safado, sabe? Eu vi que ele botou, aí eu fiquei com o Bruno Melo aqui pra cidade, daqui a pouco eu vou tocar no ponto, né? E o Felipe Alves, né, cara, o Felipe Alves também tava aqui, agora eu vou te lembrar, no Atlético Paranaense, né, reserva aí do Santos e, cara, aqui na arena aqui ele pegou o pênalti do Diego Souza, né? E um outro goleiro bom e bem... De goleiro vocês estão bem servidos, não estão? Muito. A gente não se preocupa, não. Pode ser o Felipe Alves ou o Boeck. Os dois nos passam segurança, tranquilidade. Disso aí a gente não tem do que reclamar, não. E o terceiro e o quarto goleiro também são muito bons. Sim, o Max e o terceiro e o quarto goleiro também são muito bons. São da nossa base. Muito bons mesmo. O Kennedy, na temporada passada, ele joga no Sub-23. Na temporada passada... Max Aleph, não é? Acho que é Max alguma coisa. Max Aleph é o terceiro e o Kennedy é mais novo ainda do que ele. Na temporada passada, o Kennedy joga no campeonato, não sei se foi Cearense ou Copa do Nordeste, de 8 pênaltis ele pegou 8. Nossa! Cara, a gente até tinha aqui goleiro que pegava pênalti, era o Marcelo Groi, né? Agora que esse ano ninguém pega mais, então... É bem complicado, né? O Kennedy é o goleiro desse time Sub-23, que a gente tá falando que tá envolvido no Campeonato Brasileiro. Isso. Ele é o goleiro desse time. Isso. Tivemos um recente, né? Aí, uma volta de goleiros pegando pênalti contra vocês, né? Contra o Fortaleza mesmo, que é o Gabriel Chapecó pegou o pênalti do Pikachu, né? Se eu não me engano. E assim, galera, eu fico feliz mesmo de receber vocês aqui, né? Nesse quadro novo, estreando esse quadro de trazer páginas e que estão aí fazendo sucesso e falar sobre os clubes. Eu decidi aí, primeiramente, abrir para um clube do Nordeste, né, para falar desse clube de uma boa gestão, um clube que está aí aparecendo aí no
nas cabeças ali de times que estão brigando aí por G4, né? Por que não? Aí se tivesse contra o Santos, se não tivesse se tivesse, né, segurado a vitória contra o Santos aí, contra o Cuiabá, segura o Galo, né? O Galo que se segure. O Leão tava na cola, né? Então, gente, eu só tenho a agradecer a vocês aí por estar aceitado o convite. O Danilo, eu chamei o Danilo lá e prontamente respondeu e entrou em contato. A Priscila também, né, por estar aí trocando uma ideia com a gente e desejar sucesso nessa caminhada de vocês. A gente sabe que a internet não é fácil, né, mas agradecer aí por vocês terem aceitado o nosso convite. A gente que agradece, é sempre bom, como a gente estava falando, né? Tem muita gente para falar mal do Fortaleza e do time nordestino, mas também tem muita gente para apoiar e para chegar junto, né? E dar essa visibilidade. Então, para a gente é importante, né, que parcerias como essa aconteçam, sempre visando que a gente possa falar do nosso trabalho, falar do Fortaleza, né? Levar o Fortaleza para que outras pessoas conheçam, para que chame a atenção de alguma forma, para ver um jogo do Fortaleza, né? Assim, porque tem gente que fala do Fortaleza sem nunca ter assistido um jogo nosso. Então, assim, o nosso intuito realmente é que as pessoas conheçam, né, esse Fortaleza aí que tá quebrando tabus, né, no campeonato brasileiro e chegando muito longe também na Copa do Brasil e tá incomodando muita gente, mas também tá deixando muita gente feliz, assim como nós. Show de bola, Isso aí, Gustavo. obrigado, cara, pelo convite. Obrigado pelo convite. Estamos sempre a postos. Quem não conhece o Razão Tricolor no YouTube, no Instagram e no Twitter, segue nós lá. Daqui a Pri sai daqui, já vai tomar uma água e já vai já entrar em live. Vai ter o Razão e Clubismo dentro do Razão. Razão e Clubismo é do Marcelão, que é Instagram, uma página fechada e só fala de Fortaleza. E agora ele está também com esse quadro lá no Razão. Então, 9 horas começa a Razão e Clubismo. A galera tiver aqui, tiver afim de fazer. A galera do Fortaleza conhece muito Marcelo Leão, um cara, gente boa demais, meu parceiro. E ele vai estar agora no quadro e eu vou aproveitar um pouco a família que eu tô de folga hoje, que eu fiz live, ó. Tranquilo. E o Júnior Vieira tá mandando aqui, ó, tem que deixar claro que o Fortaleza não é zebra. E não é mesmo, longe disso, né? E nem eu falei antes, Já o Fortaleza passou, só né, é cara? zebra para quem não conhece o trabalho que está sendo feito, a boa gestão que esse clube tem, e não é de hoje. Tá, gurizada? Muito boa noite para vocês, um bom trabalho aí, sucesso na carreira de vocês, sucesso para nós e até a próxima. Um grande abraço. Tchauzinho. Valeu. Obrigada.